Como é que cargas elétricas em excesso se distribuem em um material condutor? Um condutor é, por definição, aquele material que oferece grande liberdade de movimento às cargas elétricas, em especial aos elétrons, já que, nos nossos exemplos, estamos mostrando apenas materiais sólidos feitos de metal. Observemos o que é e como funciona uma gaiola de Faraday. Observe que quando um bastão de vidro eletrizado se aproxima de um eletroscópio, as suas folhas se abrem. Se fizéssemos essa experiência com uma grade condutora sobre o eletroscópio, o que aconteceria? As folhas do eletroscópio não se moveriam, pois a carga elétrica está localizada na superfície externa da gaiola. Se você prestou atenção, ouviu a explicação de que as cargas se distribuem pela superfície externa do condutor. Isso ocorre devido ao princípio de atração e repulsão eletrostática. As cargas de mesmo sinal se repelem. Assim, elas tendem a se afastar umas das outras o máximo que podem. Você já viu essa foto antes? É comum essa imagem ser citada em livros de física e atribuída a Faraday, que estaria calmamente lendo um livro enquanto descargas elétricas iluminam o laboratório, protegido pela gaiola que leva o seu nome. No entanto, a verdade é outra. O personagem na foto é Nikola Tesla, em seu laboratório em Colorado Springs, e a foto é uma montagem, é uma foto de dupla exposição. São, na verdade, duas fotos registradas no mesmo negativo, ou seja, Tesla não arriscou a vida para posar para a foto. Princípio da conservação da carga elétrica. Na animação, dois condutores esféricos idênticos, um deles com carga igual a -2 microcoulombs e o outro com carga igual a 6 microcoulombs, tocam-se. Quando os separamos, o que acontece com as cargas? Como são iguais, cada um fica com uma carga de 2 microcoulombs, que corresponde à metade da carga total das esferas. Nessa animação, temos dois condutores esféricos diferentes. A esfera azul tem raio de 10 centímetros e carga igual a 5 microcoulombs. A vermelha tem raio de 30 centímetros e carga igual a 3 microcoulombs. Eles são encostados e depois separados. O que acontece com as cargas? Perceba que não basta somente dividir a carga total pela metade, pois as esferas condutoras têm raios diferentes. Quando encostadas, as esferas têm carga total igual a 8 microcoulombs. A esfera vermelha tem 3 vezes o raio da azul e, portanto, 3 vezes mais capacidade de armazenar cargas do que a azul. Isso indica que na situação final, a carga da esfera vermelha é o triplo da esfera azul. Portanto, após a separação, a esfera azul fica com 2 microcoulombs e a esfera vermelha com 6 microcoulombs. Guarde bem esses valores, que nós vamos utilizar na sequência. Vamos explicar o chamado poder das pontas. É fato conhecido que um corpo eletrizado tende a se descarregar pelas pontas. Costuma-se dizer que as cargas se acumulam nas pontas, o que não é exatamente verdade, e nós vamos ver o porquê. Tenho aqui uma imagem representando um corpo que possui uma ponta. Esse corpo possui carga elétrica, ele está carregado. E ao seu redor existe então um campo elétrico. Na ponta desse objeto, o campo elétrico é mais intenso do que no restante do corpo. Por quê? Vejamos do que é constituído esse corpo. Ele é uma esfera, ou é como se fossem duas esferas carregadas. Uma esfera grande e uma esfera menor. Que tem uma ponta, é como se fosse na verdade uma esfera grande e uma esfera pequena. A esfera pequena representa a ponta do objeto. Por que a quantidade de carga, mesmo sendo menor, veja, esse corpo grande possui várias cargas elétricas em excesso, ou seja, uma grande quantidade de carga. Nós vimos na animação anterior, o corpo maior fica com maior quantidade de carga, possui uma capacidade maior. E o menor possui uma quantidade menor de carga. No entanto, o campo elétrico ao seu redor é mais intenso. Por que ocorre isso?
Vamos ver aqui. O campo elétrico na esfera menor, esfera 1, é a constante eletrostática multiplicada pela quantidade de carga. Vou usar o exemplo anterior em que a esfera menor possuía 2 microcoulombs. Aqui eu vou representar somente pela letra Q como unidade de carga. Então são 2 unidades de carga e o raio daquela esfera é R. Então, constante eletrostática, 2Q, carga total da esfera pequena, sobre raio ao quadrado. Isso então vai dar 2KQ sobre R ao quadrado. E a esfera maior? A esfera maior possui maior quantidade de carga. Lá no nosso exemplo eram 6 unidades de carga, 6 microcoulombs, aqui estão 6 unidades de carga. E o raio era 3 vezes maior, então 3R, só que elevado ao quadrado, então vai ficar em cima 6KQ, embaixo 9R ao quadrado. Simplificando vai dar 2/3 de KQR ao quadrado. Ou seja, o campo elétrico na esfera maior, essa esfera aqui, é 1/3 apenas do campo elétrico, da intensidade de campo elétrico sobre ao redor, né, da esfera menor. Ou de outra forma, o campo elétrico, a intensidade de campo elétrico ao redor da esfera menor é 3 vezes maior do que da esfera maior. Por que ocorre isso? Isso ocorre por causa da densidade das cargas. O que é densidade? A densidade é a quantidade de carga dividida pela área da superfície. Então, para a esfera menor eu tenho lá a quantidade de carga 2Q, 2 unidades de carga, dividido pela área da superfície. A superfície é uma esfera, 4πr ao quadrado. Simplificando 2 com 4 vai ficar Q sobre 2πr ao quadrado. E a esfera maior? A esfera maior possui uma carga 6Q, seguindo o nosso exemplo. A superfície 4π 3r ao quadrado. Então elevando aqui ao quadrado vai ficar 9r ao quadrado. Simplificando então vai ficar 3/9 de Q 2πr ao quadrado. Ou seja, simplificando aqui, né, 1/3 da densidade superficial da esfera menor. Então, a esfera maior, embora possua uma quantidade maior de cargas, ela possui uma densidade menor do que da esfera pequena ali. Ou seja, as cargas aqui estão mais afastadas umas das outras, enquanto que aqui as cargas estão mais próximas umas das outras. É isso que diz, que representa a densidade. Bom, aqui nós temos a esfera, então, possui as 2 esferas mostrando ali o raio e a quantidade de carga. Aqui, as conclusões que nós já chegamos. Agora vamos falar do potencial, então, dessas 2 esferas. Lembrando que as 2 esferas representam, na verdade, um corpo, representam um único corpo com uma ponta. O potencial elétrico ocorre o seguinte. A fórmula do potencial elétrico na superfície da esfera é constante eletrostática multiplicada pela quantidade de carga dividida pela distância ao centro, ou seja, o raio. Para a esfera menor, nós vamos ter lá constante eletrostática K, a carga 2 unidades de carga elétrica, 2Q, sobre o raio R. Então 2KQ sobre R. Potencial da esfera maior. Constante eletrostática multiplicada pela carga, 6 unidades de carga, 6Q, sobre 3R, que o raio da esfera maior é 3R. Simplificando 6 com 3 vai dar 2KQ. Olha, igualzinho. É o mesmo potencial. As 2 esferas têm o mesmo potencial. Por que é dessa maneira? Porque se o potencial de uma delas fosse diferente, haveria movimento de cargas. Esse movimento de cargas ocorreria justamente até que os potenciais fossem iguais. Então, as cargas não se distribuem de maneira que as esferas tenham quantidades iguais de carga. Elas se distribuem de maneira que as 2 esferas possuam o mesmo potencial elétrico. E nesse ponto, em que os potenciais são iguais, nós chamamos de equilíbrio eletrostático. E por enquanto é isso.